Bicho, a gente sempre tem aquela sensação, né, de que o Brasil tá cada vez piorando, tá cada vez mais insuportável viver aqui. Mas e se eu te falar que já foi muito pior? Eu tava na casa de um amigo e ele botou aquele documentário lá que viralizou há um tempo atrás, Os Pobres Vão à Praia. Eu tinha visto um trechinho assim que viralizou, né, porque a mulher foi extremamente preconceituosa e tal. E se você ver o trecho dela falando, você vai concordar com certeza. Cara, olha a atrocidade que ela tá falando, pelo amor de Deus. Mas se você ver o documentário todo, cara, meu Deus do céu, irmão. Eu não sei de que época que você é, mas, cara, antigamente, pra você ter lazer, pra você ter alguma coisa legal pra você fazer, era muito difícil. Tanto é que antigamente a gente fazia muitas coisas repetidas. Tipo assim, eu vi tal filme, vamos ver de novo. Eu joguei tal jogo, vamos jogar de novo porque esse aí é bom. Hoje em dia não, a gente sempre quer uma coisa nova, um estímulo diferente. A gente tá bem mal acostumado. Em 2006, a minha tia, ela deu um computador de presente. Cara, revolução, cara. Mesmo com internet de escada era muito mais legal do que ficar assistindo TV, né? Aí TV ficava em segundo plano. Eu só assistia TV assim quando passava alguma coisa legal. Cavaleiros do Zodíaco, que eu adorava. Se você sintonizasse certo, tinha uns outros canais que passavam anime também. Eu gostava de ficar vendo musiquinha na MTV. O sinal da MTV era horrível. Era pior do que você botar 144p no YouTube, sabe? Mas a gente se contentava com o que tinha. Eu não lembro que ano que foi, eu acho que foi em 2009 que esse computador ele estragou. Eu tô tentando lembrar as configurações dele, mas a única coisa que eu lembro é que eu acho que ele tinha 20 GB ou 30 GB de HD. Eu não lembro se ele tinha 512 MB de RAM, mas eu acho que eu tô confundindo porque eu tenho até hoje um netbook aqui com 512 de RAM. Mas então, quando ele estragou, que tédio, cara, eu tava muito mal acostumado. O que eu tinha pra fazer de passatempo, cara? Nada. Eu não saía, não fazia nada, né? Eu ficava tão entediado que eu não queria nem ficar vendo TV, mas eu preferia não fazer nada. E hoje em dia eu tava vendo na Shopee que tem um kit de computador assim, é R$100, R$110, que deve ser 3 ou 4 vezes mais potente do que o meu PC antigo. Hoje em dia é muito acessível você ter qualquer dispositivo, né? Acesso à internet também, mesmo sendo dados móveis, é muito mais acessível do que antigamente. Você ia lá no seu celular de teclinha, no navegador do seu celular de teclinha, aí pra você pesquisar demorava pra caramba, né? Porque você tinha que apertar 3 vezes o mesmo botão pra ir uma letra. Você quer digitar C? Você aperta 3 vezes. 1, 2, 3. Aí você escreveu cachorro. Quero ver imagens de cachorro. E demorava pra caramba pra abrir aquela aba do Google Imagens, né? Aí você clicava numa imagem, salvava a imagem de um cachorro, aí já se foi R$12 de crédito do seu celular. Como é que a gente aceitava isso, meu irmão? Isso aconteceu em 2009 comigo, muito ruim, cara, muito ruim. E meus passatempos também era meio esquisito. Tipo assim, quando você é criança, né, você gosta de super-herói. Eu achava muito louco o Incrível Hulk. Eu pesquisava no Google, né, Hulk. Eu via imagens do Hulk e eu achava, nossa, que legal. Eu clicava na imagem, salvava em uma pasta que eu criei escrito a Hulk. Eu lembro que depois de um tempo eu apaguei aquela foto e eu fiquei extremamente arrependido depois. Ninguém mais tem esse passatempo. Salvar a imagem do Google, eu fazia isso direto antigamente. Ou isso é coisa de criança? Será que a criança faz isso? Cria uma pasta do Incrível Hulk e fica salvando a imagem que ele acha legal do Google. Hoje em dia eu não mudo nem wallpaper, nem toque de celular. Deve ser porque a gente tem coisa muito mais divertida pra fazer, né? Se bem que se você comprar essas coisas antigas, você automaticamente vai precisar virar técnico, né? Bicho, dá muito problema mesmo. E eu tenho propriedade pra falar nisso, né? Porque eu já trabalhei com isso, eu já tive mais de 100 placas de vídeo. Nossa, eu troquei diversas vezes de processador. E essas placas DDR2, DDR3 dá muito problema na memória. Essas peças que eu tenho aqui no meu computador, elas são de uns 14 anos atrás, mas funciona bem. Às vezes eu tenho que ficar limpando a memória, mas tá certo. Mas aquelas antigas DDR2, cara, dava muita dor de cabeça mesmo. Era sempre que eu tinha que ficar limpando a memória. Ou um outro problema desconhecido que eu tinha que ficar o dia inteiro tentando arrumar, descobrir o que é. Mas essa é a maldição de ser pobre, né? Se você não conseguir resolver os seus problemas eletrônicos, você não vai ter ele, né? Porque você não vai ter dinheiro pra arranjar um técnico pra arrumar. Então, nesse caso, é melhor ter que comprar um celular baratinho, né? O maior problema do celular antigo é bateria. E trocar a bateria de celular antigo é bem fácil, né? Mas eu não sei se você se sente assim também. Eu sinto que é meio desconfortável ficar olhando pra uma telinha pequena assim. No PC é diferente, né? Tem o seu monitor aqui, tem o seu teclado aqui e você se sente em casa, você se sente confortável. Eu me sinto bem. Enquanto no celular você tem que ficar assim, ó os detalhes. Mas olha só, a atrocidade que a garota falou na praia. E colocar na praia do mundo
do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe? Que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De nojo, é um horror. Elas vão comer farofa com galinha e vai matar as pessoas de nojo. Não faz nem um ano que eu comi farofa com linguiça na praia, então me ofendeu, cara. Mas enfim, os xingamentos viralizaram, né? Então provavelmente você já viu isso. Mas e o resto do documentário? Sabe peão de obra? É comum você ver relato deles fazendo. Às vezes aparece um vídeo deles fazendo nojeira, assim, mostrando a bunda. Mas antigamente as pessoas eram mais sem noção ainda. Até no documentário, a pessoa não só mostrou a bunda, como mostrou a parte da frente também, de boaça. Como que uma pessoa é tão sem vergonha assim, bicho? E o que eu vou relatar agora, o que mais me chocou foi isso aqui, cara. Eu teria mais vergonha do que fazer isso, né? Me exibir, mostrar os órgãos genitais, que vai um monte de gente roubar no mercado. Eles nem ligam de ser filmado, não estão nem aí pra ninguém. E se fosse hoje em dia, obviamente ia viralizar. Às vezes a gente vê notícias assim, mas só que é um momento muito específico. Hoje em dia isso não acontece mais não, cara. É muito difícil isso acontecer. Quem mal tinha dinheiro para pagar o ônibus e deu o calote na passagem, repete a dose quando a barriga ronca. Já se alimentou? Ainda vou me alimentar ainda. Eu já tô satisfeito, já comi um bolo. Eu já tô quase na metade do meu almoço. Eles vão lá seminus, claramente pra roubar. Estão com uma câmera enorme filmando eles. Eles não estão nem aí. Tá todo mundo vendo. Inclusive, eles dão entrevista afirmando: eu estou roubando. Cara, isso é inacreditável. Inacreditável. Então, cara, fica aí a recomendação. Os pobres vão à praia. Um documentário impressionante. Cara, eu fiquei chocado. E também tem o segundo documentário, né? Os pobres voltam à praia. Esse aí eu não consegui ver direito porque o áudio tá muito ruim, mas eu vou dar uma olhada depois. Então aqui vai a reflexão, né? Antigamente era muito pior ser pobre. Há uns anos atrás, né, eu até perguntei pra minha mãe, porque tipo assim, na infância a gente passava muita dificuldade. Eu perguntei pra minha mãe por que ela não pegava aquele Bolsa Família. E ela falou que não pegava porque sentia vergonha. Era muito humilhante ficar naquela fila pra pegar auxílio. E óbvio, né, eu vou concordar. Deve ser muito humilhante mesmo. Mas também é humilhante ficar com fome, né? Ficar usando roupa de doação. Quando você usa roupa de doação, as roupas não servem muito bem em você. E mesmo quando comprava as roupas, o que uma pessoa pobre faz? Ela vai e compra uma muito maior do que o filho, pra quando o filho crescer, ela continuar servindo nele. Vixe, que humilhante. Eu lembro até hoje quando eu tava no ônibus com uma blusa de frio e tinha uns caras no fundo me zoando porque a blusa tinha o dobro do meu tamanho. E fora que eu compartilhava com o meu irmão as mesmas meias que ele. E ele, 5 anos mais velho do que eu. E o que isso significa? Que as meias ficavam extremamente largas. Elas ficavam que nem meia de fanboy em mim, mas só que toda frouxa. E os colegas de classe davam risada. Hahaha, olha o tamanho dessa meia, parece meia de jogador. Hahaha, olha esse short, é o short do seu pai. Inclusive quando eu tava no subemprego eu vi isso. Tinha um cara que tinha essa mesma filosofia. Então realmente isso é uma filosofia de pobre, né? Ele usava uma calça que era muito maior que ele. Inclusive a gente tava conversando e ele me falou: quando eu compro uma roupa eu compro bem maior pra servir por bastante tempo, né? E a calça dele parecia um saco de batata, era horripilante, meu irmão. Então a partir daquele momento eu comecei a entender as pessoas que me zoavam porque eu usava aquelas roupas largas pra caramba. Eu tava pensando assim, né? Se você é uma pessoa pobre, não tenha filho, pelo amor de Deus. Você não tem nem dinheiro pra comprar roupa decente pra ele. Mas se isso fosse respeitado, né? Eu nem teria nascido. Então aí fica a incógnita, né? Eu sinceramente não quero ter filho. Talvez eu nunca tenha filho. Mas eu não posso falar, ó, não tenha filho. Você pode até concordar agora, mas o que eu vejo, né, é homem tendo crise de meia-idade, crise dos 30 anos, depois querendo ter filho, querendo arranjar uma novinha pra ter filho. Então cada um sabe o que é seu. Mas saiba, né, se você é pobre e vai ter filho, seu filho vai sofrer bastante. Mas isso até tá mudando um pouco, né? Antigamente a gente não tinha Shopee pra comprar roupas baratinhas e tal. Obrigado, Shopee, agora o pobre pode se vestir. A China tá fazendo mais pelo Brasil do que os seus próprios governadores. E bicho, a cena deles indo embora da praia, pelo amor de
Deus, 1 milhão de gente suada, colada um no outro, e um monte usando coisa errada, né? Com um monte de criança em volta, tem gente em cima do ônibus, cara, que é isso, irmão? Eu duvido que eu vou passar por uma situação assim, eu acho que não. Imagina você tá lá no meio do mercado, começa a aparecer um monte de gente seminua, roubando as coisas, dando entrevista de boa, sem ligar pra nada, ou você tá no meio do ônibus e as pessoas começam a usar as coisas lá, todo mundo suado, grudando. Então aí fica uma lição, né? O Brasil não tá piorando, não. Ele sempre foi ruim, mas já foi muito pior. E se você acha que tá ruim demais, que as coisas vão piorar, eu acho que é bom. Se a pessoa é preguiçosa que nem eu, ela vai continuar aqui sofrendo, ignorando os problemas, enquanto o cara que se preocupou, né, vou mudar de país, eu quero ter um futuro melhor. Ele tá em outro lugar lá, é um lugar que você pode ter dignidade. Será que no Brasil você consegue ter dignidade? Uma pergunta bem difícil de responder, né? Então foi isso, até o último vídeo. Tchau, Flor.